Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma tarde para deixar uma breve meditação aos irmãos. Eu sou o Diácono Edson e quero estar deixando a meditação para os irmãos que se encontram no livro de Jonas, 1 Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui, irmãos, a gente vê a palavra de Deus dizendo sobre Jonas não ter obedecido, o que Deus tinha ordenado a ele. A gente vê que ele embarca numa cidade chamada Jope, que no hebraico significa formoso, e ali também, nesse mesmo local, também a gente tem um relato de Pedro, que recebe também ali uma direção de Deus para ir pregar a palavra de salvação aos gentios, E o que eu quero destacar nessa tarde, a questão da obediência. Nós temos um que não obedeceu a palavra de Deus e temos o outro que de antemão já foi fazer aquilo que Deus pediu. E quais são as nossas... Qual é, na verdade, a dificuldade, irmãos, hoje? A dificuldade hoje realmente é a obediência, Nós temos hoje, sim, filhos a qual nós criamos, temos, sim, pessoas a qual lideramos, e a obediência é um fator a qual nós temos dificuldade. Vamos começar pelos filhos. Em casa a gente pede para fazer uma tarefa que seja de casa, ou pede para fazer uma tarefa que seja da escola. Nesses dias de pandemia hoje a gente está tendo que ensinar os filhos em casa. E a gente, como pai, pede para que eles façam. E muitas das vezes a gente vê questionamentos, Mas por que, pai, tem que ser agora? Mas por que, pai, tem que fazer isso aqui? A gente não está estudando, A gente não precisa disso aqui, vamos esperar voltar às aulas. Não, sabe, irmãos, questionamentos. E, na verdade, irmãos, qual que é o nosso problema? Questionarmos. Muitas das vezes, Deus pede para nós fazermos alguma coisa e, de antemão, a gente vê que é alguma coisa que vai nos tirar da zona de conforto. Vai fazer com que nós abrimos mão de alguma coisa que nós gostamos. E isso vai fazer com que você não obedeça a Deus. Você faça de conta com que Deus não pediu aquilo para você. E você vai dar um jeitinho de querer escapar por algum lado. Como posso te dar um exemplo disso hoje? Você não indo para um culto, Você deixando de estar na casa do Senhor porque você às vezes arrumou uma desculpa, porque você sabe que o seu pastor vai te questionar a respeito de uma tarefa que seja dominical que ele te pediu para fazer e você não fez. Então você arruma uma desculpa para não ir e tenta fugir. E o que acontece, irmãos? Nós temos que aprender que a obediência não é somente dentro de casa, não é somente dentro da igreja. Nós devemos ser obedientes a Deus a todo momento. As autoridades que nos pedem para ficar em casa, devemos ficar em casa. Isso é obedecer a palavra de Deus, A gente vê aqui os relatos, irmãos, de Abraão, onde Abraão tem o seu filho, a qual Deus pede para ele sacrificá-lo. E no momento ele mesmo não entendendo o porquê daquilo, ele mesmo assim o vai fazer. E o que isso nos mostra, irmão? Nos mostra que nós devemos obedecer a Deus. E a gente vê que no final de tudo isso, o seu filho não foi sacrificado. Porque na verdade o que Deus quer ver é se nós realmente somos obedientes a Ele. Nós vemos também o relato de José com a mulher de Potifar, que a gente entende que a pessoa no momento, quando tentou tentá-lo, a mulher que tentou seduzi-lo para tirá-lo sim daquele ambiente que ele queria, como eu posso dizer, de obediência ao seu Senhor, que no caso ali era a Deus, mas ele servia
ali a casa de Potifar. E o que a gente vê em relação a isso, irmãos? Ele fugiu dessa aparência do mal. Ele não fez aquilo que a mulher queria que ele fizesse. Isso, irmãos, é temor a Deus. Isso é obediência à palavra de Deus. Nós devemos, sim, irmãos, fugir da aparência do mal quando não conseguimos ir de frente com ela. Quando a gente somos novos na fé, como nós temos dificuldade de entender quando é Deus falando e quando é a nossa vontade falando, fujamos, irmãos, dessas aparências, né? A gente tem que entender, irmãos, que a palavra de Deus nunca vai nos deixar confundido, né? A palavra de Deus é a única que purifica, que ilumina, que aquece aquilo que está frio, que aponta a direção para o caminho correto, que avisa dos perigos, irmãos, que canaliza e gera vida, né? Então a gente tem, irmãos, que sim, estar cada dia mais buscando a presença do Senhor, para que isso esteja cada dia mais fácil de entender na nossa mente, né? Que a gente possa vir estar cada dia mais preparado para aquilo que Deus tem para nós. Estamos em dias difíceis, em dias a qual pessoas estão perdendo os seus entes queridos e não têm um entendimento. A pergunta é por quê? Por quê? Era uma pessoa boa, era uma pessoa pai de família, era uma mãe de família, era um filho obediente. Mas a gente deve entender, irmãos, que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que a vontade de Deus é soberana sobre nós. Que nós, irmãos, não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. E que nós devemos, sim, se conformar, sim, porque aonde eles estão é melhor do que aonde nós estamos. Nós não estamos em casa, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos, sim, viajantes nessa terra. Estamos esperando o nosso Pai vir nos buscar para nos levar de volta para a nossa casa. Então, irmãos, nessa tarde, eu quero deixar essa palavra aos irmãos que tenham fé, irmãos, que tudo no final vai dar certo, que essa pandemia vai cessar, que vai ser mais uma que vai passar se você tiver a presença do Senhor junto com você, se você for uma pessoa temente a Deus, se você for uma pessoa obediente à palavra de Deus, você não perecerá, a sua casa não perecerá. Entenda, irmão, que se você for obediente, isso reflete na sua casa. Se você for desobediente, a tua casa também vai sofrer os danos. Porque, irmãos, toda ação tem uma reação. Se você obedece, você vai ter um resultado. Se você desobedece, você também vai ter um resultado. E junto com isso, você tem que entender que você tem pessoas da sua casa, pessoas na sua família, que são, sim, do seu convívio e que dependem das suas orações. Depende de você, às vezes, que é a pessoa que Deus destinou a ser o líder da sua casa, a ser o líder da sua família, a ser o líder da sua igreja, a ser o líder do seu serviço. E tudo isso, irmãos, vai depender de você, das suas orações, das suas intercessões. E vai depender da sua obediência e do seu temor a Deus. Então, irmãos, nessa tarde, eu oro para que vocês entendam o que Deus quer e pede de vocês. E quando pedir, irmãos, não questione, faça. Quando Deus pedir, obedeça. Eu oro para que vocês entendam a vontade de Deus na vida de vocês, assim como eu entendi a vontade de Deus quando eu passei por várias tribulações e não conseguia compreender, irmãos. E depois de tudo passado, hoje eu consigo compreender que a vontade de Deus era me trazer até aqui, era me colocar de frente a uma obra, para que eu pudesse ajudar pessoas e levar a palavra de Deus adiante e pudesse estar sendo um canal de bênção através da minha vida para abençoar tanto a minha casa quanto a casa de outras pessoas. Então, irmãos, que nessa tarde Deus possa te usar poderosamente, que essa palavra possa chegar até você e transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar assim o seu viver, e que você possa assim colocar o seu Senhor como ponte soberana sobre tudo e ser somente Ele que você vai obedecer nessa terra, em nome de Jesus. Uma boa tarde e que vocês fiquem com a presença do Senhor em nome de Jesus.